Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês do canal Novo Brasil e a todos os demais canais que nos acompanham, que compartilham, que visualizam. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço. Nós temos que observar certas coisas que estão acontecendo no Brasil e que é de praxe as pessoas neutralizar esse conhecimento de todos nós. É uma luta que nós estamos vivendo hoje, que a guerra intelectual é neutralizar o seu raciocínio, fazer com que você não possa pensar, fazer com que você não possa ter o conhecimento para poder enxergar o que está acontecendo no Brasil. Temos a única oportunidade, e nós estamos assistindo uma minoria em que não compreende o que é uma liberdade de expressão. Nem tampouco compreende o que é ou o que pode acontecer se essa simples frase, liberdade de expressão, vier ao fim. A maioria das pessoas acredita que a liberdade de expressão cerceada só cabe a nós brasileiros. Não cabe àqueles os quais defendem que outra forma ideológica, outra forma de ideologia possa ser aplicada a eles. Somente compreende que essa forma aplicada cabe somente àqueles que estão alertando a cada pessoa dessa que suas vidas correm sérios riscos de não ter vida. Quando falamos sobre cercear, a coisa estar muito mais evoluída para que possa dar os primeiros passos, ao qual esses passos já estão sendo impedidos, porque mentes que se encontram hoje muito mais brilhantes do que essas pessoas que estão fazendo com que possa facilitar suas ações em relação ao que está acontecendo e o que pode acontecer, e que a falta, o nervosismo de não ter mais aquilo que tinha, que é mais uma ação nervosa daquilo que lhe falta. Aqueles governos, aquelas passagens que a gente via, aqueles acontecimentos que a gente tinha, que a gente via todo mundo feliz e o povo tendo as suas dificuldades, os governos tendo dificuldades, e há outros meios mais escusos para que viesse cobrir os gastos, essas coisas que normalmente a gente vê, mas não compreende. Nós estamos assistindo que normalmente vinha do povo, vinha dos partidos. Com o período de tempo, essas pessoas começaram a diluir a verdade, viram-se que as manifestações dessas pessoas partiram para um outro patamar. Aquele patamar que era o original, que era alcançar as autoridades que pudesse vir manter esse sonho ideal da Alice no País das Maravilhas. As pessoas precisam acreditar de uma vez por todas. Existem projetos que já estão pré-aprovados ou aprovados, têm as suas comissões, pessoas que deixaram prontinho. E nós temos um Congresso Nacional que, por via dessa mesma trama do furto, do roubo e da corrupção, mantiveram essas pessoas. E tudo que você possa hoje ver, ouvir e possa sentir foi alcançado pela corrupção. Ele tentou e conseguiu. Tanto é que a gente está vendo o fruto dessas pessoas que receberam dinheiro e que hoje estão tratando-se de responder aquilo que lhes estão sendo cobrada hoje. É o caso do nosso Senado, é o caso do nosso Congresso, e é o caso da nossa justiça que está oprimindo, colocando de joelho. Não é que exista uma ordem disfarçante para que possa colocar em prática a democracia. Não é que existe uma ordem que possa maquiar a democracia. É que existe uma ordem para destruir a democracia e usar o nome democracia para pôr em prática aquilo que tanto sonharam. Olha,
a força política e a força que está sendo utilizada no Brasil para fazer com que essa nação venha cair de joelho é extremamente gigantesca. Gigantesca. E não conseguiram através do povo, mas conseguiram pelo menos dar os primeiros passos através das instituições república. A república não está falida, a república pede socorro, porque estamos assistindo aquilo que mais preservamos. As nossas instituições, porque elas são criadas para servirmos e não nós a elas. Mas esses valores estão sendo trocados e precisamos observar que de fato está acontecendo, está sendo posto em prática e as pessoas não estão compreendendo. Existem objetos de reflexões em que deveria ser utilizado como no real e que foram tirados. Estão fazendo uma reflexão sobre um tratamento, sobre um todo, sem que o povo tenha o direito de conhecer o profundo, a organização. Estão simplesmente usando os meios mais escusos para poder chegar aos seus objetivos. A gente ouvir presidente de uma instituição respeitosa e respeitado pelos brasileiros, em que torna-se insulto pedir impeachment de um dos seus membros, sabendo que a Constituição, o artigo 52, ele trata do assunto no inciso 2 e o inciso 1, que envolve presidente, vice-presidente, ministros de Estado, chefes e comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Inciso 2 inclui essa casa e os seus ministros. E dizer que isso é absurdo, então para que está na Constituição? Somos todos nós loucos ou somos todos nós alienados a ponto de tirar de nós o entendimento que faz com que venhamos conhecer os trâmites da nossa Constituição? Será que deles também foram tirado isso? Estão agindo sobre uma operação intelectual onde as suas reflexões não estão mais baseadas na realidade, mas conseguiram alcançar? Isso chama-se lavagem cerebral. E a maioria das pessoas nem se dão conta do que se trata essa palavra lavagem cerebral. A maioria das pessoas nem sequer compreende isso. E isso está estabelecido em quase todas as instituições. É simplesmente aquela figura que não está na realidade, em que se baseia como fortes frutos para poder beneficiar ou fazer com que você possa se beneficiar em todo sentido da sua vida, em que faz com que você venha acreditar em algo que não existe. E você começa a acreditar, a ponto de você morrer e não conseguir os seus sonhos realizados. Porque fizeram essa operação na sua mente. E fizeram com que você viesse acreditar em algo que não existe. Foi o que fizeram com muitas pessoas. E olha que tem pessoas que morrem acreditando que vai conseguir alguma coisa. Nós estamos assistindo hoje no Brasil uma das piores situações, onde uma pessoa fala sobre cerceamento da internet, marco regulatório da comunicação, que coisa horrorosa, coisa criminosa, e os bestas ainda batem palma. Jornalistas, que eu chamo de copiadoras ou copiador, que foi substituído pelas máquinas que copiavam, um escreve e o outro copia a mesma coisa. Só muda a cor do texto, um é azul, outro é preto, outro é vermelho, mas na teoria a mesma coisa. Enquanto um fala sobre liberdade de expressão, liberdade ao qual você pode escrever o que você quiser, falar o que você quiser, o outro está cerceando. E fala da democracia. Isso é democracia, nós não podemos permitir que as pessoas falem o que pensem. Nós temos que fazer um marco regulatório da internet, da comunicação. Você que está nessa ideia de pegar o seu celular e escrever o que você quer, fora isso, fora aquilo, você não vai ter isso mais não, querido. Tá? Cerceamento de comunicação na internet, isso é o pior crime.
Isso é impedir de você falar, de você pensar. Apesar que, quando se fala sobre abstração abstração, que é justamente uma operação dentro da filosofia, tá? Estude mais um pouquinho. Uma abstração é uma operação intelectual onde se usa um objeto de reflexão sem que esse possa estar na realidade. Isso chama-se lavagem. Karl Marx, no primeiro prefácio do capítulo 1 de 1859, se não me engano, ele escreveu que é mais fácil fazer um levantamento sobre um todo do que sobre a célula. Em que a abstração faz com que possa anular qualquer conhecimento profundo da célula. E é isso que as pessoas estão usando hoje. E a maioria dessas pessoas estão na internet. Eles conseguiram colocar em você, sabe o quê? Fascite necrosante. Essa coisa está corroendo o teu cérebro. E você não está compreendendo, tadinho. Você não está querendo entender. E não é porque você não está querendo entender, é porque você não tem capacidade intelectual ou cromossomial, como se dizia o famoso médico, né, cardiologista, Dr. Enéas, que você não tem condições cromossomial de compreender o que é isso. Então você simplesmente aceita os termos de liberdade falsa, essa liberdade que é uma abstração, que não está dentro do campo da realidade, você acredita que você vai ser feliz no socialismo, no comunismo. Pergunte às pessoas que estão lá na Venezuela, que estão em Cuba, que estão na Coreia. Compreende agora por que você simplesmente copia e fala simplesmente fora isso, fora aquilo? Deu para entender quais são as suas condições mentais para você compreender essas coisas? Eu aconselho você a ler um pouco mais a Constituição, aconselho você a ler um pouco mais sobre Karl Marx para você fugir dessa armadilha que as pessoas estão fazendo com você e com a sua mente. E tente, porque somente através do conhecimento é que você pode expulsar essa fascite necrosante que o comunismo e o socialismo colocam em você. É simplesmente uma bactéria, um verme que está destruindo sua mente e que você não está compreendendo, a ponto de aplaudir um bêbado, um idiota, gritando: vamos fazer o marco regulatório da internet e da comunicação, e todos os demais batem palma. Essa é a condição dos senhores que querem governar o Brasil. Eu acredito que irão fazer miseráveis e ignorantes. Um abraço a todos.